Antes de mais, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso podcast do Grupo Quarteira no Tempo, onde hoje vamos falar sobre um tema muito importante sobre Quarteira, da história de Quarteira, que é a Ribeira de Quarteira. Mas antes de seguir para o tema de hoje, gostaria de mencionar que continuamos a ser patrocinados pela Pastry Box e que eles fazem uns bolos por encomenda, bolos de aniversário, doces diversos, produtos caseiros. Tem uma série de produtos à vossa disposição de grande qualidade, tal como o brownie que me chegou e que posso dizer que é top. Eles estão no Facebook, estão no Instagram, Pastry Box, e fazem entregas entre Tavira e Albufeira. Quem fizer a encomenda e dizer as palavras Quarteira no Tempo tem um pequeno mimo da Pastry Box. Meus caros amigos, a Ribeira de Quarteira. A Ribeira de Quarteira é algo que é indissociável desta terra. Não se consegue separar Quarteira e não falar da Quinta de Quarteira e não mencionar a dita Ribeira de Quarteira. Sabemos que já no século XIX a Ribeira de Quarteira era conhecida como um extenso veio de água que percorria grande parte do Atlântico, grande parte do concelho de Lolé e vinha desaguar no Atlântico. Essa era a circunstância. O estudo em questão, da Ribeira de Quarteira, ela ao longo dos tempos tem sido mencionada por diversos historiadores, pessoas que se debruçavam sobre os estudos clássicos, ao fim e ao cabo pela sua fartura de água e que permitia que a Quinta de Quarteira, que era uma das propriedades mais ricas, uma das propriedades mais produtivas, férteis do Algarve, conseguisse ter essa dita produtividade. Até nos dias de hoje, ali aquela zona de Vila Moura, que era onde era a Quinta de Quarteira, também é um dos maiores aquíferos que existe no Algarve, pela sua grande concentração de água. E o interessante é que já no século XVIII, nos finais do século XVIII, nós temos uma imagem bastante interessante, que é esta imagem que eu coloquei aqui no nosso podcast, que é um borrão datado de 1793, que demonstra o morgado de Quarteira, e ao fim e ao cabo isto é um mapa topográfico do sítio de Quarteira, e demonstra claramente aquilo que era o dito morgado de Quarteira. E temos que identificar aquele veio de água que está ali mesmo ao centro do mapa, que é a Ribeira de Quarteira. Por isso, temos que entender, enquanto a separação do termo de Albufeira e o termo de Lolé, aqui na zona de Quarteira, dava-se pela dita Ribeira. Dizer também que João Batista da Silva Lopes, que também já fala a seu respeito, nomeadamente sobre a Ribeira, diz o seguinte, que forma o mar uma enseada em que a praia é mais coberta de areia, e por isso as artes lançam nela as redes. Aqui desagua a ribeira do mesmo nome, que não dá entrada nem às lanchas, às quais ficam encalhadas na praia com as artes. A interpretação a ser feita do facto das lanchas de pesca não poderem conseguir entrar na ribeira pode estar associado ao forte caudal ou à sua incapacidade de navegabilidade devido a baixios existentes à entrada da foz. Sobre esta informação, nós temos Ataíde de Oliveira, na sua monografia do concelho de Lolé, nos princípios do século XX, que adverte-nos já acerca da capacidade que esta e outras ribeiras tinham para fertilizar os campos agrícolas do concelho. Esta realidade, seguramente, bastante apreciada pelos agricultores, contribuía para a qualidade dos solos e das suas culturas,
sendo a força motriz por trás de vários engenhos, como indica este que faz moer muitas azenhas. Para quem não sabe o que é uma azenha é um moinho de roda movido pela água do dito ribeiro, ou, neste caso, da Ribeira de Quarteira. Estas azenhas apontam para uma proveitosa utilização deste recurso hídrico, nomeadamente para a moagem de cereais. E nos meados do século XIX temos também outra referência de Charles Bonnet, que era um residente na vila de Lolé. Mais concretamente em 1800, se não estou a erro, 1850, que na sua obra Memória sobre o Reino do Algarve descreve-nos factos que permitem uma melhor e mais visão sobre a geografia da Ribeira, porque determina o seu início geográfico afirmando que banha os alicerces do velho castelo de Paderne e daqui até à ponte de Quarteira não tem nome distinto, sendo só a partir de então que passa a chamar-se Ribeira de Quarteira. Estabelece de forma muito precisa o começo da Ribeira de Quarteira a partir da ponte, nos dias que correm, conhecida como Ponte Barão. Além desta questão geográfica, Charles Bonnet fala-nos da falta de água que se fazia notar nos meses de verão, lendo que no verão esta ribeira tem pouquíssima água. Não porque as suas nascentes e afluentes seguem, ora a ação do homem permitiria este fenómeno, pelo facto dos habitantes desviarem as águas para irrigarem os campos. Poderemos pensar na hipótese de que a freguesia que fazia... as pessoas que fariam uso da ribeira seriam em grande número. Porém, as fontes disponíveis que congeminam acerca da Ribeira de Quarteira não se resumem unicamente a estes dois autores. E encontramos também, novamente, o João Batista da Silva Lopes, com um fiel retrato que vale a pena mencionar. Porque ele diz o seguinte, na sua coreografia ou memória económica, estadística e topográfica do Reino do Algarve. Ele descreve que estas terras, hoje em dia menos mal cultivadas, e dão maravilhosa produção de cereais, milhos, legumes, excelentes melões e melancias. Está patente a diversidade de espécies cultivadas. Isto é certo. Em 1879, também temos a indicação de Gabriel de Saint Victor, uma vez mais, como já tínhamos falado anteriormente, que diz-nos que seguramente a mais bela de todos os algarves, esta questão da Ribeira. E não fica também pelos elogios, fala-nos da sua dimensão de mais de 5.000 hectares. Quer dizer, a propriedade em si. Ele está a falar da Quinta de Quarteira, mas também a dar uma referência à Ribeira, que é muito farta em água, levando-nos a fazer novamente uso das palavras água por todo o lado e em abundância. E era por isto que a Ribeira de Quarteira, ao fim e ao cabo, era conhecida por este troço de água largo, farto nestes recursos hídricos. Também há abundância de água, uma vez mais presente nesta situação, que tinha, segundo Saint Victor, que a água existia em volume suficiente para irrigar metade da propriedade. A água que existia dava para regar metade da propriedade da Quinta de Quarteira. E também aprofunda a descrição e diz-nos o seguinte, que ali havia pinheiros mansos que cobriam as colinas de areia até à cana-de-açúcar, que se dá às Mil Maravilhas, passando pelos vastos vinhedos, milhares de figueiras, alfarrobeiras, que são muito rentáveis. No capítulo anterior, naquilo que nós falámos, ou melhor, no podcast anterior, a gente também já se tinha falado de qualquer coisa assim do género, mas dizer-vos que é importante que pensarmos que no século XV, que dava-se início a uma das produções mais rentáveis da época, que era a cana-do-açúcar. E existem documentação que dizem que aqui terá existido, efetivamente, essas ditas experiências. Faz sentido que os terrenos ricos em água
de facto facilitavam o estabelecimento desta cultura da cana-do-açúcar. Motivo que até mais tarde levou o Conde da Azambuja, nos finais do século XIX, a 1885, 1890, a cultivar com maior expressão a dita cana. Por isso, algo que já acontecia no século XV voltou também a acontecer mais tarde, no século XIX. Ao fim e ao cabo, há que entender a Ribeira de Quarteira como um troço de água de grande importância no contexto concelhio, né, do Concelho de Lolé, e nomeadamente para a Quinta de Quarteira, e além de atribuir também uma fertilidade e uma qualidade aos solos e às culturas que eram praticadas. Igualmente também permitia uma certa indústria tradicional através do aproveitamento da água para fazer funcionar azanhas que moíam cereais. A ribeira era um recurso inestimável para as povoações por onde passava. E realmente este é um pequeno relato. Poderia-se falar muito sobre a Ribeira de Quarteira. Existem bastantes particularidades ao longo da sua história, mas realmente o interessante com estes podcasts é que nós possamos falar, digamos, de uma forma que não seja chata, falarmos um pouco sobre algumas particularidades históricas sobre Quarteira, nomeadamente sobre a história de Quarteira, e a Ribeira é indissociável da história de Quarteira. Por isso, meus amigos, por hoje é tudo. Hoje é um bocadinho mais curto, mas também é domingo, não vos quero roubar mais do vosso tempo. Espero que tenham gostado. É importante também que passem no YouTube, onde temos também a nossa página, o nosso canal do Quarteira no Tempo. Se puderem subscrever, agradecemos, para que possamos divulgar e difundir ainda mais a história de Quarteira, que é uma história riquíssima, uma história que durante muito tempo permaneceu na obscuridade e que, aos poucos, paulatinamente, tem vindo novamente a vir ao de cima e a despertar o interesse das pessoas. Porque o objetivo é mesmo esse. Quando se faz estas coisas, quando se faz estas atividades, é despertar o interesse das pessoas. Para que as pessoas sintam-se motivadas também a participar, a contribuir, que foi aquilo que nós sempre pretendemos fazer no Grupo Quarteira no Tempo. Que todos pudessem contribuir. Por isso, se puderem também partilhar, é fenomenal. E uma vez mais, agradeço o vosso interesse, agradeço aqui a vossa presença neste podcast e no próximo fim de semana teremos mais podcasts do Quarteira no Tempo. Meus amigos, muito obrigado, um abraço a todos e bom resto de fim de semana. E boa semana.